Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Algumas pessoas reclamaram que não dá para enxergar muito bem e tal. Eu sempre oriento vocês a pegarem a apostila, né? Se vocês estiverem com a apostila na mão, vocês conseguem acompanhar, sim, né? Vocês vão fazendo atividade aí enquanto acompanha a explicação. Eu sempre identifico, né? Sempre falo o número da atividade que a gente está fazendo. E, enfim. A gente tem uma pré-leitura aqui, né? Atividade pré-leitura. Você já viu essa imagem? A que história épica ela pertence? Então, tá pedindo pra gente fazer uma leitura dessa imagem aqui. Bom, para quem, olhando aqui a imagem e o título, né? Fica bem fácil para quem aí já frequentou catecismo, escola bíblica, dominical, esse tipo de coisa, né? Que é uma história muito famosa aí da Bíblia sobre Davi e o gigante Golias, tá? Então aqui a gente tem um resuminho assim bem legal da história em inglês, até bem fácil de entender, mas de qualquer forma a nossa direita aqui tem a tradução desse texto, tá? Então basicamente aqui na número 2 é isso. Então a número 1 você vai responder se você já viu essa imagem e a que história ela pertence. Se você já sabe, você vai lá e coloca, pertence à história de Davi e o gigante Golias. Aqui no número 2, né, tem essas linhas aqui, mas não é para fazer nada, é só mesmo para a gente ler e fazer a tradução do texto. Na número 3, para encontrar informações específicas ou frase, utilize palavras-chave. Muitas vezes elas são parecidas com palavras em português e, nesse caso, são chamadas de cognatos. Encontre as seguintes frases e expressões no texto. Então, a gente já falou muito nas semanas anteriores a respeito dos cognatos, dos falsos cognatos. Então, a gente já sabe que os cognatos são aquelas palavras que são parecidas com a nossa língua. Então, assim, com base aí nesse cognato, nós precisamos aí fazer a tradução, identificar no texto essas frases aqui. Está aqui em português, a gente vai identificar nos textos em inglês. Então, na letra A está escrito assim, ó, Davi tocou a harpa. A gente já acha que, ó, logo a primeira frase do segundo parágrafo já está lá, ó, David played the harp. Então, Davi tocou a harpa, tá bem aqui, ó. Primeira linha do segundo parágrafo, ok? Letra B, um terrível gigante. Vamos identificar isso aqui no texto. No primeira linha do terceiro parágrafo, terrible giant. Então, tá vendo aqui a palavra terrible? Terrible, né, parecida com terrível. E giant não é muito parecida com gigante. Terrible giant, né? A terrible giant. Então, está aqui. Depois a letra C. A música de Dave o fez sentir-se melhor. Vamos achar isso aqui no texto. Tá no segundo parágrafo, bem aqui, ó, a última linha do segundo parágrafo. David's music made him feel better. Tá? Então vocês vão copiar esse trecho aí. Se não pegou, volta aí no vídeo um pouquinho e vocês vão conseguir. Vamos. Bom, pessoal, aqui é importante a gente prestar bastante atenção que está ensinando a gente a fazer pergunta usando W8 questions. Quando eu falo W8 question, eu estou falando de perguntas com aquelas palavras que começam com WH, ok? Aí aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Who significa quem, what significa o que ou qual, which significa qual, when significa quando, where significa onde, why significa porquê, aquele porquê separado, porquê de pergunta, how, como. Aí aqui a gente tem uma frase exemplo, só pra gente, pra ilustrar, né, o que está sendo dito aqui. Então a pergunta é a seguinte, tô bem aqui em cima aqui, espero que a minha lanterninha esteja no lugar correto, para vocês compreenderem aí, ó. Estamos na atividade 3, tá? Vamos lá. What country hosted the last World Cup? Então, que país sediou a última Copa do Mundo? Então, primeiro nós temos a W8 question, que no caso aqui é o what, né, que é W-H-A-T. Depois nós temos o sujeito, né, que no caso aqui é o país, country. E depois nós temos o verbo
que no caso é hosted, e depois o complemento, né? Last World Cup. Então, basicamente, é isso. Agora, aqui a gente tem que colocar, né, isso em prática. Então, nós temos mais um exemplo aqui. Nós temos as frases todas embaralhadas, e aí a gente tem que colocar na ordem. Lembrando, colocar na ordem para fazer as perguntas. Lembrando que a W8 question, ou seja, aquelas palavras que começam com WH, vem antes. Então, a gente tem aqui, nesse example aqui na número 4, né? Onde está escrito exemplo, número 4. Book wrote who this. Então, como é que fica ele organizado? Who wrote this book? Então, quem escreveu esse livro? Alright? Depois, na letra A, a gente tem que fazer a mesma coisa, tá? Então, a gente tem a palavra which actor and Oscar in 2011 British won. Totalmente sem sentido, né? Como que a gente coloca isso? Como a gente dá sentido para isso? Primeiro a gente põe W8 questions, né? W8 question. Depois a gente tem aqui o sujeito e depois nós temos o verbo. Então o sujeito aqui é British actor, né? O ator britânico. Depois o verbo won, né? Está no passado do win. E depois o complemento. Então fica assim, which British actor won an Oscar in 2011. Aqui tá na, gente, porque aqui o corretor não aceita colocar AN, N. Aí automaticamente ele já muda, tá? Mas é AN. Letra B. Nós temos are, exam, how many the students e taking. Como é que fica isso? Eu vou começar com W8 question, que vai ser o how. Então, fica assim, how many students are taking the exam? Então, quantos estudantes estão fazendo ou estão fazendo o teste? Eu não lembro se eu fiz a tradução da letra A, mas de qualquer forma, está escrito, é assim. Qual ator britânico ganhou o Oscar de 2011? E a letra B, quantos alunos ou quantos estudantes estão fazendo o exame? Vamos adiante. Aqui, novamente, nós temos uma frase toda embaralhada e a gente tem que arrumar. Lembrando de começar com a W8 question, que no caso aqui vai ser who. Então, fica assim, who lives in that house? Tá? Então, quem mora naquela casa? Gente, é o seguinte, isso eu gostaria muito, assim, que a gente tivesse tempo de poder explicar isso aqui de uma forma, assim, mais clara, de uma forma mais, como que eu posso dizer? De uma forma mais didática, né? Não dá assim para ser muito didática, assim, muito rápido, né? Porque esses vídeos precisam ser mais rápidos. As pessoas que entram aqui, né? Os alunos normalmente entram assim com pressa e tal. Mas assim, espero que vocês tenham a oportunidade, né? De ver isso na escola novamente, ou em alguma outra oportunidade, né? Assistir mais vídeos sobre isso, para vocês aprenderem realmente a fazer pergunta, que não é difícil, mas precisa de mais detalhamento, né? A gente precisa detalhar mais. Então, vamos continuar aqui, letra D. Então, nós temos a palavra World Cup, which hosted last country the. Como que eu vou começar essa frase? Já que é uma pergunta, começa com W8 question, no caso aqui vai ser which. Depois, nós temos o sujeito, tá? Que no caso aqui é o country, e depois o verbo que é o hosted. Então fica assim, which country hosted the last World Cup? Então, qual país sediou a última Copa? É o que está no exemplo lá, né? Letra E, nós temos a palavra buses, how many go down to the center. Fica assim, how many buses go to the town center? Então, quantos ônibus vai para o centro? Letra F, nós temos a palavra happened, what, last, bill, tonight. Então, começo a pergunta com W8 question, que no caso é what. Então, fica. Então, primeiro eu tenho aqui a W8 question, depois eu tenho. Aqui aconteceu de eu ter o verbo, né? Depois, mas tudo bem. Então, ficou assim, what happened to Bill last night? Então, o que aconteceu com o Bill na última noite? Alright? Bom, por hoje eu acho que é só. Deixa eu só conferir aqui. É só isso mesmo. Thank God, graças a Deus é só isso.
Thank you very much. See you next week.